As bases do avivamento não podem ser quebradas. Amém? Guarda isso no seu coração, escreve na sua agenda. As bases do avivamento não podem ser quebradas. Aleluia. Quantos podem repetir comigo? As bases do avivamento não podem ser quebradas. Aleluia. Eu não ouvi você falar não, foi só umas 3 pessoas que falaram. Repete de novo. As bases do avivamento não podem ser quebradas. Agora eu ouvi você. Aleluia. Deus tem colocado verdadeiramente um avivamento nessa igreja. Deus tem derramado coisas diferentes, um caminho novo, uma palavra nova, uma direção nova, porque Deus, quando Ele fala, Ele está revelando coisas novas. Amém? Deus não fica repetindo a mesma coisa igual o papagaio. Deus é o Deus que fala e cumpre. Amém? Deus é o Deus que fala para acontecer as coisas. Amém? Deus é um Deus que fala e Ele fala quando Ele tem condição de falar. Então Deus tem abrido esse lugar, abrido o céu desse lugar, para derramar a sua palavra, a sua sabedoria, a sua vontade. Amém? E nós vamos abrir nossos corações. Faz assim com as suas mãos. Abrir nossos corações para obedecermos a esse Deus, obedecermos a sua vontade. Amém? Glória a Deus. As bases do avivamento não podem ser quebradas. Aleluia. Eu queria que portaria, por favor, chamasse todo mundo que estivesse de conversa lá fora, dá uma palavrinha só, ou vai embora para casa, pegue o seu carro, vai embora para casa, ou entra para a igreja, porque senão pode cair duro lá fora. Quantos acham que pode cair duro lá fora? Cair pelo poder de Deus lá fora. Aí eu não vou orar para levantar não, irmão. Vou orar não, hein? Vou deixar caído lá. Amém? Mateus 24:35. Primeiro versículo que eu vou ler, primeiro ponto. Não vou demorar, mas eu quero que você preste atenção. Deus quer falar com essa igreja mais uma vez. Deus quer alertar mais uma vez. Deus vai continuar esse avivamento. Não tem jeito de parar, amém? Não tem jeito de pararmos. Não tem jeito só se eu morrer, ou os pastores todos morrerem aqui. Só se você também morrer, aí o avivamento acaba. Amém? Mas como vamos ficar todos vivos até a volta de Jesus, então o avivamento vai ficar até lá. Amém? Vai ficar até a volta de Jesus, meu irmão. Aleluia, dê um aplauso para o Senhor, meu irmão. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Não passarão. As palavras do Senhor não passarão. Quando Deus fala, Ele fala. Porque quando Deus fecha a boca, quando Deus fica em silêncio, quando Deus não quer falar com a igreja, Ele não fala. Aí fica os pastores pregando abobrinha, fica os pastores falando besteira, fica os pastores pregando qualquer coisa para encher linguiça. Mas Deus tem falado, Ele vai fazer o que Ele tem falado. Ele vai realizar o que Ele tem sonhado para essa igreja, o que Ele tem escrito para essa igreja. Amém? No final das contas, escreve aí, no final das contas é o que a palavra do Senhor faz em nós. No final das contas é o que a palavra do Senhor faz em nós. No final das contas é o que a palavra do Senhor faz em nós, é que prevalece e permanece.
Final das contas, é o que a palavra do Senhor faz em nós, é o que permanece, e o que manifestamos dela. Amém? O que manifestamos da palavra do Senhor, da palavra que Deus tem derramado, isso é o que vai permanecer nesses dias, nesse lugar. O que Deus está falando, está fazendo através da sua palavra, que Ele está movendo as regiões celestiais dessa igreja, Ele está fazendo aquilo que Ele está falando, Ele está realizando. Amém? Ele está formando um ambiente, uma atmosfera de avivamento nesse lugar. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Você pode não estar vendo o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo porque a sua palavra está sendo pregada. A palavra do Senhor está sendo lançada, e ela é aquela coisa que permanece, é a única coisa que prevalece. A palavra de Deus pode passar tudo, pode passar as pessoas de você, as pessoas ou as situações, as circunstâncias passam também, as dificuldades passam, você passa o tempo, você vai ficando até mais velho, é claro, mas a palavra de Deus, ela continua imperando, a palavra de Deus continua reinando. Amém? A palavra de Deus não morre, a palavra de Deus não cai por terra, a palavra de Deus continua. A igreja passa, até a igreja passa. As pessoas passam na igreja, as pessoas vêm aqui, fica de repente uma temporada e vão embora, mas a palavra de Deus para essa igreja continua permanecendo. Amém? Essa é a base, essa é a primeira base do avivamento, para que não seja quebrada, não seja quebrada. Não é nada que vai se quebrar que Deus está lançando nesse lugar, não é nada que vai se quebrar. Deus tem falado isso comigo tremendamente, direto comigo. Aquilo que eu comecei a fazer, eu vou terminar. Aquilo que eu comecei a fazer, a obra que eu comecei a fazer, a nova obra que eu comecei a fazer nos corações desse povo de Macaé, não vai acabar agora, vai continuar. Amém? Vai permanecer. Vai permanecer. Pode crer. Fala para o seu irmão, pode crer. Vai permanecer. No final das contas, passam-se as dúvidas, passam-se os temores, passam-se os medos, passam as suas lutas, passam aquelas picuinhas que acontecem no dia a dia, passam aquelas situações que passam na sua mente, que acontecem ao seu redor, na situação na sua casa, até mesmo dentro da igreja, passa tudo, mas a palavra que Deus tem pregado nesse lugar não há de passar, e não está passando. A palavra que Deus lançou na minha vida não está passando, ela está continuando a crescer. Eu fico imaginando aquilo que Deus vai fazer ainda, irmão. Eu fico imaginando a bênção que é eu estar vivendo uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida, um avivamento. Uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida, de comunidade principalmente. Vou fazer 25 anos de comunidade. Uma coisa que eu sempre sonhei foi ter um avivamento, foi ter uma frente de avivamento, um caminho de avivamento, uma coisa constante de avivamento do Espírito Santo na minha vida. E eu tenho visto pela primeira vez que Deus tem prevalecido na minha vida com esse avivamento. Amém? A palavra do Senhor, a manifestação dela é a que permanece. Passa tudo, passa tudo. Aquele que permanecer com a palavra vai vencer. Aquele que pegar a palavra e crer na palavra vai permanecer, vai prevalecer, vai continuar, vai vencer tudo, vai ser salvo. Antes de ser salvo você vai ser, porque aquele que continuar crendo no avivamento do Espírito Santo será salvo. Amém? Amém ou não amém? Segundo ponto, Romanos 5,17. Aleluia.
existe uma base de avivamento. Existe uma base. Eu quero que você entenda que existe uma base de avivamento nesse lugar. Existe uma base. Eu quero que você saiba disso. Existe uma palavra que ela não passará. Existe uma palavra que Deus trouxe para nós acabamos de falar aqui agora. Deus trouxe uma palavra. Quem está aqui ouvindo a palavra de Deus desde dezembro de 2011 sabe do que eu estou falando. Deus trouxe uma palavra ou não trouxe, meu irmão? Diga amém, meu irmão. Deus trouxe. Essa é a primeira base. Base que nós podemos ter fé. Base que nós podemos crer. Base que nós podemos nos alicerçar nela. Base que nós podemos confiar de que é Deus que está fazendo essa obra. Não é coisa de homem, não é coisa de tentativa humana, não é coisa de passageira que vai acabar daqui a pouco. Não, Deus trouxe uma palavra, o Espírito Santo trouxe uma palavra. Meu irmão, numa hora dessa do Evangelho, uma hora dessa que nós estamos vivendo, no século 21, você receber um avivamento desse é visitação do Espírito mesmo, é derramamento do Espírito mesmo, é derramamento, aquele derramamento prometido antes da volta de Jesus mesmo, é sim. Depois que houve o derramamento do Espírito lá em Pentecostes, naquela festa, no livro de Atos dos Apóstolos, meu irmão, a igreja viveu mais uns 40, 50 anos, 70 anos em avivamento. Depois caiu, começou a era escura, começou tanta coisa errada na igreja, tanta coisa que caiu do evangelho. A igreja evangélica foi a zero, abaixo de zero. Mas hoje nós estamos vivendo numa geração que vai conhecer a volta de Jesus, meu irmão. Você tem que crer e confiar que esse avivamento é para a volta de Jesus. Aleluia. Aleluia. Romanos 5,17. Falando sobre oração. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Quantos aqui receberam a abundância da graça? É o avivamento, irmão. O dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Fala com boca cheia, Jesus Cristo. Reinarão em vida por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos abundados, superabundados dessa graça, poder de Deus. Deus está multiplicando essa graça no nosso meio. Deus está derramando essa graça. Essa graça, irmãos, é uma coisa nova, uma coisa de avivamento mesmo. Não tem que falar avivamento toda hora, não adianta, para você entender, porque é uma palavra que no meio evangélico sempre foi forte, uma palavra forte. Sempre quer dizer algo mais forte. Fogo de Deus. Avivamento é fogo de Deus. Avivamento é coisa a mais de Deus. É uma visitação nova, diferente de Deus. Amém? Deus nesses dias está trazendo uma abundante graça. Meu irmão, isso na verdade tinha que acontecer desde o dia que você se converteu. Você recebe essa abundante graça, automaticamente você recebe esse dom da justiça aí. Mas como a igreja muitas vezes está tão aquém daquilo que ela deveria estar, ela está tão longe daquilo, distante daquilo que ela deveria estar, da posição exata como a Bíblia fala aqui, como os apóstolos pregam, os homens de Deus pregaram aqui, escreveram. Nós temos que crer que no avivamento do Espírito, essas palavras se cumprem realmente. Esses versículos, eles se realizam
poderosamente na nossa vida. Nós temos que crer que nesse tempo novo que Deus está falando conosco, é que vão acontecer as coisas. Porque tem hora que você lê a Bíblia, você pensa assim: meu Deus, eu não vejo isso na minha vida. Meu Deus, eu não vejo isso na igreja. Meu Deus, eu não vejo isso acontecer normalmente. Mas, meu irmão, quando você trata de avivamento, pode crer, você pode ler a palavra, que ela vai estar acontecendo na prática, na íntegra. Não estou entendendo o que eu estou falando. No avivamento é o tempo certo das coisas de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, e o fogo de Deus vir na igreja. Meu irmão, quando se fala de avivamento, você tem que abraçar a palavra e agarrar essa palavra com fé, meu irmão. Por isso que Deus fala tanto de fé em avivamento, porque nós temos que crer nesse avivamento, temos que crer que é uma palavra nova de Deus realmente. Amém? A oração, escreve aí. A oração é o desabafo de toda a graça derramada sobre nós. A oração é o desabafo de toda a graça derramada sobre nós. Meu Deus do céu. Agora que eu fui descobrir isso. Agora que eu estou descobrindo isso. A oração é o desabafo de toda essa graça derramada sobre nós. E o fortalecimento de toda a esperança. Notou? A oração é o desabafo de toda a graça derramada sobre nós e o fortalecimento de toda a esperança que nós temos. Em esperança somos salvos, amém? A nossa esperança de ser salvo tem que estar avivada, ela tem que estar acesa, ela tem que estar ativa, amém? A esperança, essa graça abundante aí que nós recebemos aqui, foi derramada sobre nós, ela tem que estar sendo manifestada em alguma coisa. Cadê essa graça? Cadê essa graça? Cadê essa graça se eu não tenho oração na minha vida? Cadê essa graça se eu não tenho intimidade com Deus em oração na minha vida? Cadê essa graça abundante? Ela está onde? Ela está escondida onde? Ela está só nos versículos, ela está só na letra. Mas a vida que Deus traz no avivamento, a base que Deus traz no avivamento também, irmão, é essa graça que é desabafada através de oração. Você vê, você consegue enxergar essa graça quando você começa a ter uma vida de oração, meu. Quando você consegue ultrapassar os limites que muitas vezes têm sido impostos, limites impostos nas nossas vidas espirituais, sobre a oração, em relação à oração. A oração, muitas vezes, da igreja tem sido abafada. A oração da igreja não tem passado do teto muitas vezes, mas Deus está levantando um avivamento, Deus está trazendo uma base de avivamento, que é uma base de oração. Por causa dessa abundante graça que está sobre nós, foi derramada, e eu começo a reinar em vida. Como? Como que eu começo a reinar em vida? Na oração, porque eu oro, porque eu tenho vida com Deus, eu tenho vida espiritual, eu tenho fogo de Deus na oração, meu irmão. Aleluia! Eu tenho fogo de oração. Fala para o seu irmão: eu tenho fogo de oração. Eu tenho que desabafar. A graça de Deus tem que ser desabafada de alguma forma, porque senão ela não existe. Ela é só uma coisa que está ali, marcada na Bíblia. Meu irmão, nós temos que tirar as palavras que estão na Bíblia aqui para a nossa vida cotidiana, nossa vida espiritual, manifestar isso na prática, irmão. Amém? Amém, querido? Base do avivamento, as bases do avivamento não podem ser quebradas. Primeira base é essa palavra que Deus trouxe para nós, irmão. Ela não vai ser quebrada nunca. Fala para o seu irmão: não vai ser quebrada nunca. Que Deus falou, porque senão Ele não falaria, senão eu não estaria nem aqui, eu estaria morto, meu irmão, porque
misericórdia, era o que todos nós merecíamos, por causa da falta de avivamento. Agora Deus falou, agora segura, meu irmão. Fala para o seu irmão, segura, Deus falou, está falado. Deus falou. Agora Deus está dizendo assim: eu derramei uma abundante graça sobre você, igreja. Nesse avivamento, eu estou derramando uma abundante graça, igreja. Aleluia. Quantos pode dizer um aleluia igual o pastor? Aleluia! Oh, glória a Deus. Deus está derramando, está dizendo: ó, eu derramei. Não é normal, não. Seria normal se a igreja tivesse uma vida cristã cheia de fogo normalmente, mas não acontece isso, irmão. Muitas vezes a igreja, você sabe muito bem a forma que a igreja está ou estava, a forma espiritual que a igreja está ou estava. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Agora Deus está dizendo assim: eu estou te dando, agora você tem que colocar para fora essa graça. Essa graça tem que passar dentro de você e manifestar através da oração. Amém? Meu irmão, ninguém que tenha vida, que esteja tendo vida de oração, ninguém que esteja tendo vida de oração, presta atenção aqui, irmão, que eu não quero demorar, mas eu também estou no pique aqui, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Ninguém que tenha vida de oração tem contato com esse mundo. Ninguém que tenha vida de oração tem base nesse mundo. Ninguém que tenha vida de oração tenha facilidade de se sujar nesse mundo. Meu irmão, eu nunca tive, eu já falei aqui várias vezes, eu nunca tive tanta pureza na minha vida, eu nunca tive tanta santidade nos meus olhos, nos meus ouvidos, nos meus sonhos, em qualquer área da minha vida, eu nunca tive tanta santidade. Essa base de avivamento na minha vida não vai ser quebrada, não vai ser quebrada. Eu dou glória a Deus porque eu não estou fazendo as coisas obrigatoriamente, eu não estou sendo puro obrigatoriamente porque eu estou forçando a barra, porque eu quero avivamento. Não, Deus derramou realmente uma graça sobre mim, e Ele está derramando sobre a igreja também, há muito tempo, irmão. Essa base não pode ser quebrada. A palavra de Deus não pode ser quebrada, ela foi liberada. A oração, o espírito de oração, a vida de oração forte está liberada para a igreja. Você pode crer, irmão, não vai ser mais aquela oração que você fazia, não. Eu também não aguentava mais aquela oração. Eu não aguentava mais aquela oraçãozinha fajuta, como eu já preguei aqui. Hoje eu oro de verdade, irmão. E eu posso falar de público porque eu vou fazer 1 ano e 2 meses que eu estou nesse pique. Aleluia. Eu quero mais de Deus, amém, irmão? Eu quero mais de Deus. Agora que eu estou experimentando o que é oração, o que é o evangelho de avivamento, irmão. Agora eu não tenho vergonha de dizer não. Agora que eu estou vivendo. Pense você o que você quiser pensar, meu irmão. Agora que eu estou tendo uma experiência mais forte com Deus, agora que eu estou tendo uma coisa que eu posso realmente pregar com vida, com autoridade, eu posso dizer com o microfone na boca e gritando: agora Deus está fazendo, aleluia. É brincadeira, né? Que bonitinho. Botei os 2 versículos, esqueci de botar o capítulo. Que lindo. Amém? Romanos, ainda no livro de Romanos. Não, vamos ler Amós, depois eu volto aqui. Amós 3:7. Eu quero mais. Quantos querem mais?
Meu irmão, se não for por causa de avivamento, você não vai aguentar ser cristão há muito tempo, não. Se não for por causa do Espírito Santo, se não for o Espírito Santo trabalhar nesse nível nas nossas vidas, nós não vamos conseguir ficar esperando a volta de Jesus. Não vamos. Do jeito que o mundo está, irmão, nenhum jovem solteiro, nenhum casado consegue ficar esperando Jesus voltar, não. Tem que ter avivamento na igreja, irmão. Tem que ter avivamento na igreja. Agora eu lembrei de Romanos, aleluia. Amós 3,7. Lembrei da música da igreja, a música que Deus deu para nós no CD, do segundo CD. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aleluia. Certamente, lê para o seu irmão aí, lê para o seu irmão. Certamente, aleluia, aleluia. Deus revela segredos. Deus que tem segredos para revelar. Meu irmão, é muito bom orar. É muito bom a gente conhecer níveis de oração realmente na nossa vida. É muito bom. Realmente é um caminho doloroso. A oração é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Parece que muitas vezes você está repetindo a mesma coisa, mas aquele que tem um coração aberto para Deus sabe que não é assim. Sabe que o Espírito Santo vem mesmo. O Espírito Santo desce, o Espírito Santo visita, o Espírito Santo fala na própria oração nossa. Tanto que você tem visto essas pregações de dezembro de 2011 até hoje, Deus me deu através das orações. Deus me dá e eu anoto no celular. Nunca foi desse jeito. É uma coisa espetacular. Eu quero que você receba essa unção também, irmão. Você receber a palavra de Deus onde você estiver. E você vai me dizer: pastor, Deus me deu um monte de palavras já, eu posso pregar. Eu vou botar você para pregar, irmão. Eu vou botar você para pregar. Se Deus falar desse jeito com você, eu vou botar você para pregar. Amém? Nem que seja lá no presídio, mas você vai pregar. Vai pregar, pô. Amém? Aleluia. Amós 3,7. Anote aí: Deus que revela os seus segredos aos seus servos os profetas. Esse é o ponto. Deus que revela seus segredos aos seus servos os profetas, porque quer realizar grandes coisas. Olha aí, irmão, eu nunca tinha visto esse versículo dessa maneira. Deus que revela os seus segredos aos seus servos os profetas, porque quer realizar grandes coisas. Meu Deus do céu, eu não tinha reparado esse versículo dessa maneira. Certamente o Senhor não fará coisa alguma. Meu Deus, Ele está dizendo que Ele quer fazer. Ele quer fazer, mas antes Ele pega os seus profetas e revela segredos. Aleluia. Ele pega os seus pastores, Ele pega você, Ele pega os seus servos, aqueles que se consideram profetas. Quantos aqui se consideram profeta do Senhor? Será que tem profeta aqui? Então tá, o negócio está feio. Quantos profetas nós temos aqui de Deus? Agora melhorou o número de profetas. Certo? Deus revela os seus segredos. Meu irmão, presta atenção, meu irmão. Presta atenção. A palavra segredos quer dizer a palavra do próprio Deus, a direção do próprio Deus, a vontade do próprio Deus. Deus revelar sua palavra revelada. Deus revelar a direção que Ele quer para a sua vida na palavra. Deus revelar coisas novas que Ele quer que aconteça na sua vida e na igreja geral. Quando Deus começa a revelar, é porque grandes e poderosas coisas vão acontecer. Quantos querem que aconteça grandes e poderosas coisas aqui?
Meu irmão, Deus está pregando para uma igreja que quer grandes coisas. Quantos querem grandes coisas aqui? Eu não sou satisfeito ainda não. Deus está pregando para uma igreja, Deus está formando uma fé dentro de você para querer desejar grandes coisas. Quantos querem aqui? Eu sou sincero, irmão. Você sabe que eu sou sincero. Eu estou vivendo uma nova vida. E eu estou dizendo para você, eu nunca tinha pregado sobre essas coisas grandes, coisas maravilhosíssimas, coisas poderosas. Eu lembro que lá na Suíça, o pastor Renato, ano passado, eu não sei se foi em outubro, não, ano passado, ano retrasado, 2011, não sei se foi em outubro ou se eu fui em julho, pastor Renato, ele, na oração, uma oração dia de semana lá, um culto de oração, ele orando, ele falou assim: Senhor, faz coisas poderosas. Eu achei que, caramba, coisas poderosas, parecia que eu nunca tinha ouvido falar naquela frase, coisas poderosas. Eu, na oração assim, rapaz, de quarta-feira, sei lá, em Zurique, não sei onde era, pastor Renato orando sobre coisas poderosas, eu falei, meu Deus, que é isso, coisas poderosas, eu gostei, quase que eu fiz uma canção, uma música na hora. Eu gostei tanto da frase que aquilo gravou na minha mente, tanto que eu estou falando hoje para você. Mas sabe o que era isso? Deus já estava me despertando para coisas poderosas acontecerem em Macaé, coisas poderosas acontecerem na minha vida, coisas poderosas acontecerem na sua vida, na sua família. Se eu fosse você, eu dava um berro, aleluia! Coisas. Amém? Deus, Ele quer pegar os seus profetas. Sabe quem são os profetas? Aqueles que estão em avivamento. São aqueles irmãos que estão querendo avivamento. Quantos querem avivamento aqui, irmão? Fala sério, quantos querem avivamento aqui, irmão? Esses são os profetas de Deus, meu. Esses são. Porque quem não quer avivamento, quem quer ficar na mesmice, quem quer ficar na mesma vida de sempre, meu irmão, vai ser profeta não sei lá da onde, da televisão, profeta lá do Faustão, profeta lá da Rede Globo, profeta lá dos filmes, profeta da internet, profeta de qualquer jeito, menos de Deus. Porque quem quer avivamento tem essas bases aqui. Amém, igreja? Amém? Deus lançou uma palavra sobre nós. Lançou ou não lançou, irmão? Deus lançou uma oração, um espírito de oração, uma vida de oração nova no nosso meio. Porque sem oração não há avivamento, sem oração não há salvação de vida, sem oração não há nem vida de igreja, meu irmão. Morre todo mundo. Morre. Eu estava quase morto e não sabia. Só faltava me sepultar. Quase que eu morri aqui nesse púlpito aqui, meu irmão. Ia dar um trabalho doido com você. Deus que revela segredos, porque Ele quer fazer grandes coisas. Fala para o seu irmão essa frase aí. Deus quer revelar segredos para você, porque Ele tem grandes coisas para a tua vida. Falou mesmo? Fala para o outro irmão agora do outro lado. Deus quer revelar segredos para você, porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, ou através da sua vida. Romanos 8, 26. Isso mesmo. Romanos 8, 26. Aquele versículo que um dos primeiros versículos que nós pregamos aqui, em janeiro de 2012, em um ano. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas
o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, é experiência. Oração é prática. Oração é experiência pessoal. Oração, cada um vai ter a sua diferente uma do outro. Oração é uma coisa inexplicável. Oração realmente é o próprio avivamento. Amém? Meu irmão, hoje eu vou falar mais de oração do que avivamento. Já estou falando. Deus está revelando para nós que a oração realmente é a chave. Oração é o poder de Deus mesmo em nós. Não é o poder, é o próprio Deus em nós. A oração é o próprio Espírito Santo em nós. É isso que se chama oração. É isso que é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é oração. Não existe Espírito Santo em nós se não existe oração em nós. Não tem Espírito Santo, irmão. Não tem. Muitas vezes eu já tive muito pouco do Espírito Santo, porque eu tinha muito pouca oração. Hoje eu posso dizer de boca cheia: eu tenho o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim. Ele age em mim. Amém? Glória a Deus. Anota aí, oração é o quarto ponto. Oração que vai nos levar. Oração que vai nos levar. Ah, Deus, aleluia. Oração que vai nos levar a querer que o Senhor ore conosco. Oração que vai nos levar a querer que o Senhor ore conosco. E agora? Que doideira que passou na minha cabeça na hora da oração, que eu estava orando lá na praia, na caminhada. Isso aqui, irmão, que doideira isso aqui, irmão. Oração que vai nos levar a querer que o Senhor ore conosco. Meu irmão, você sabe muito bem que a oração é aquilo que Deus quer que a gente faça. Orar sem cessar, não é isso? Ora todo o tempo. Amém? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Amém? Oração é aquilo que Deus quer que a gente faça com Ele, não é isso? Conversar com Deus, não é isso? Temos contato com Deus, não é isso? Oração não é isso? Mas você, quando começa a orar, quando você começa a orar na sua vida, meu irmão, vai chegar uma hora que você vai clamar a Deus: Senhor, ora comigo, ora para mim, ora, fala comigo, ora comigo. Espírito Santo, fala comigo direto. Eu não quero ficar falando sozinho, parece que eu estou falando sozinho. Senhor, ora comigo, fala comigo aqui, Senhor, mano a mano, cara a cara, fala comigo. Quantos gostam de ficar falando sozinho, irmão? Igual maluco, falando sozinho. É ruim ficar falando sozinho, não é isso? Igual maluco, falando sozinho. Meu irmão, a sede que Deus coloca na oração é tão forte que você vai cada vez mais querer que Deus fale contigo, que você vai querer cada vez mais que o Espírito Santo realmente entre em contato contigo, fale alguma coisa, fale mais. Esse é o segredo da oração, irmão. Muitas vezes você começa a orar e vê que não acontece nada e para. Aí Deus fala assim: esse aí não quer nada comigo, esse aí não permaneceu, não prevaleceu, esse aí não persistiu. Meu irmão, momento que você começa a orar de verdade, Ele vai começar a se manifestar orando contigo. Ele vai ajudar você nas suas fraquezas, Ele vai falar o que tem que falar para você. Amém? Amém, irmãos? Essa é a base, é outra base que não pode ser quebrada na nossa vida de avivamento. Amém, irmão? Não tem essa, irmão. Deus está fazendo, Deus está mexendo nas bases dessa igreja. Deus está mexendo na sapata dessa igreja. Fala para o seu irmão: Deus está mexendo na tua sapata, meu irmão. Pisa forte aí, ó. Suas bases, sua sapata, Deus está mexendo. E tudo na sua vida vai ser mudado, tudo.
seu caráter, sua família, suas bênçãos, tudo vai ser mudado, porque a base vai ser outra, a base do Espírito Santo vai ser outra. Quantas vezes eu já preguei aqui, irmão? Eu já preguei, quantas vezes eu já preguei contra o pecado, com palavras de exortação. Meu irmão, parecia que não adiantava nada. Parecia que eu entrava aqui e saía no outro ouvido. Quantas vezes eu sei, porque eu vou fazer 19 anos de pastor. Eu sei o que eu estou falando. Quantas vezes eu já dei pancada na cabeça da igreja. Não faz isso, não faz aquilo. E você que fez isso. Aí fica falando no microfone, indireta, para ensinar o povo. Está amarrado, meu irmão. Sabe o que tem que mudar? É a base do avivamento, a base do Espírito Santo, a glória de Deus. O fogo de Deus vai fazer na sua vida. Vai fazer em você, meu irmão. Uma pessoa essa semana estava falando comigo, de outra igreja, falando assim: o pastor fez uma pregação poderosa lá. Falei: mesmo, glória a Deus. Pessoa da minha família falando para mim. Falei: mesmo, aleluia. Ele fez uma palavra de exortação forte. Falei: meu Deus, eu lembro das minhas. Eu lembro das minhas palavras de exortação, que quem estava precisando mais de exortação era eu. Porque eu estava sem avivamento, irmão. Eu estava sem o fogo, eu estava sem essas bases aqui. Eu recebi as bases do avivamento, em nome de Jesus, querendo o diabo ou não, crendo você ou não. Amém? Quem crê, dê um aplauso para Jesus, meu irmão. Eu recebi, meu irmão. Eu vou ficar pregando de exortação? Não vou, não. A palavra de Deus está te exortando, você vai buscar, você vai orar, e Deus vai orar contigo, vai te mostrar a verdade, você vai se converter, meu irmão. Você não vai ficar mais fazendo coisa errada, precisando, o pastor está falando com você, não. Não, o Espírito Santo está em você, a igreja tem um Espírito. Para que você tem um Espírito? Se você não tem um Espírito, aí você vai fazer coisa errada. Meu irmão, eu estou acabando de falar que quem tem o Espírito Santo é porque ora. Quem não ora não tem Espírito Santo, não, irmão. Posso falar assim mesmo, nesse pique? Posso, né, pastor? Quem tem o Espírito Santo é porque ora. Quanto mais oração, mais Espírito Santo, mais Ele fala contigo. Quanto menos oração, não adianta exortar quem não tem oração na sua vida. Não adianta. Por isso que a igreja está do jeito que está hoje. Mas Deus está trazendo o novo dele. Amém? Daniel 11:32. Deus está trazendo o novo. Meu irmão, se eu vou falar de novo, você pode até me amarrar, né? Tem gente que vai me amarrar. Se eu morrer aqui em cima, pregando, é porque foi Deus que me levou. É porque foi o Espírito Santo que explodiu dentro de mim. Aí eu tive que ir embora. Eu tive que morrer de tanta emoção, de tanta força do Espírito. Amém? Amém, irmãos? Meu irmão, você tem que glorificar a Deus, porque o seu pastor está pregando essas coisas, meu irmão. Você tem que glorificar muito a Deus, porque a pior coisa é você fazer parte de igreja morna, fria, enjoada, igreja que não tem vida. É melhor você ir embora. É melhor você ir embora. É muito melhor, muito bom em saber que o Espírito Santo está fazendo uma obra. Oh, glória a Deus, meu irmão, aleluia. Aproveita, varão. Aproveita. Aqui está dizendo aqui em Daniel 11:32, aos violadores do concerto, ou seja, aos violadores da aliança, ele com certeza com lisonjas perverterá. Igreja do passado, igreja que nós éramos, fala assim, cara de rato que você era, mas não é mais. Amém? Fala para o seu irmão, você não é mais cara de rato, você foi promovido.
Foi promovido, meu filho. Eu fui promovido. Aleluia. Amém. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus tornará forte e vencerá. Eu vou ler na outra versão minha aqui. Aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Caramba! Fala assim, caramba, aleluia. Caramba não é palavrão não, meu, calma. Deus é demais, cara. Quem? Eu estou acabando de falar aqui, irmão. A igreja, aquela igreja que costuma quebrar aliança com Deus, já era nesse lugar. Por isso que você não pode mais fazer parte dessa igreja. Por isso que você não pode mais ter esse tipo de base na sua vida. A sua base agora é o avivamento. Os violadores, os crentes que ficam quebrando a aliança com Deus toda hora, com certeza com lisonjas, Ele e nosso próprio Deus os perverterá, os fará se perder. Eles vão se perder. Deus vai só engambelando. Daqui a pouco o sujeito está lá no buraco, vai lá no mundo, está lá desviado e não sabe por que desviou, porque quebrou a aliança com Deus. Mas o povo que conhece o avivamento, fala para o seu irmãozinho, o povo que conhece o avivamento se tornará forte e fará proeza, meu filho. Meu irmão, muitas vezes eu pensava que proezas eram milagres, só isso, milagres. Nós faremos milagres, né? Mas aí o Espírito Santo me falou assim: olha no dicionário em português, o que quer dizer proezas? Anote aí. Anote aí. Proeza, sabe o que quer dizer? Que nós faremos atos de valor, atos de coragem. Pode botar aí, irmão. Anote aí para você não esquecer nunca mais. Atos de valor, atitudes de valor. O povo que conhece o Deus Todo-Poderoso vai se tornar forte e vai fazer coisas poderosas. Vai ter atitudes de valor, atitudes de coragem. Quantos aqui querem ter atitudes de coragem na sua vida? Pastor, estou de férias, aleluia. Pastor, amanhã é segunda-feira, domingo que vem eu devo estar melhor. Atos de valor, atos de coragem, feitos marcantes. Olha só, irmão, o que quer dizer proezas. Eu pensava que era só milagres, né? Eu pensava que era só milagre que você fazia. Você se torna forte e começa a fazer, ser usado para fazer milagres do Espírito Santo, aleluia. Mas não, coisas práticas também, atos de valor, atos de coragem, feitos marcantes, aleluia. Fala assim para o seu irmão, assim, com o rosto meio viradinho assim, aleluia. Aleluia, hein? Glória a Deus. A igreja realizando feitos marcantes. Meu irmão, esse ano vai ser um ano que essa igreja vai marcar Macaé. Está pensando que é só aqui dentro? Está pensando que é só aqui dentro? Deus vai realizar em nós e por nós feitos marcantes. Proezas. Feitos escandalosos. Anote aí, irmão. Feitos escandalosos, impactantes. Aleluia. Eu vou ler o ponto para você, o quinto ponto que nós lemos de Daniel 11:32. Povo que está na dispensação. Anote aí.
Povo que está na dispensação das promessas do Senhor. Povo que está na dispensação das promessas do Senhor se tornará forte, fará proezas e vencerá. Amém? Povo que está na dispensação das promessas do Senhor se tornará forte, fará essas coisas todas aí e vencerá. Isso é avivamento, meu irmão. Isso é avivamento. Você quer avivamento em outras áreas? Vamos chegar, vai chegar. Você quer avivamento em todas as áreas da sua vida? Vai chegar, porque a base é essa aqui. A base começou. A base, o avivamento não é isso tudo aqui ainda não. Nós estamos só no começo. Ah, pastor, você está falando de avivamento, mas eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Meu irmão, calma, espera, meu filho. Sabe esperar no Senhor? Espera que você vai ver. Agora não fica falando mal não, meu irmão. Senão vai cair duro, hein? Igual na Anani Safira. Posso falar, Gladys? Fica falando mal do avivamento não, que você cai duro. É, irmão. Porque o Espírito Santo não blasfema contra ele não, amém? Está aqui, ó. Povo que está na dispensação das promessas do Senhor se tornará forte, fará proezas e vencerá. Aleluia. Eu quero ser esse povo. Eu quero ter essa base. Eu quero ter essa pegada. Eu quero ter essa prática de fazer proezas. Fazer proezas. Aqui sabe o que é dispensação? Anote aí dispensação. Eu já falei uma vez, vou ler de novo. Dispensação é plano. É o plano das promessas do Senhor. Nós estamos vivendo no plano das promessas do Senhor. Deus suscitou promessas em nosso meio. E por isso nós nos tornaremos fortes, porque vamos orar, porque vamos conhecer o caminho do milagre, vamos conhecer o caminho do Espírito Santo. Nós faremos proezas, porque nós vamos impactar essa cidade, vamos impactar nossas famílias, vamos impactar tudo em nós e através de nós. E venceremos até o final. Amém? Fala assim, igual a disse, falou, ô glória! Aleluia! Aplauda logo o Senhor, meu. Dispensação das promessas do Senhor quer dizer plano, concessão. Foi aberta uma concessão. Foi aberto. O plano das promessas do Senhor começou a vigorar. A autorização, a dispensação significa autorização. Deus autorizou a liberação de promessas para nós. Através dela, nós vamos conquistar através da oração, do jejum. Deus vai levantar você para jejuar muito, irmão. Sabe por quê? Você vai ficar com tanta gana, tanta coisa, que a oração vai ser pouco. Falei, meu Deus, eu vou jejuar, Senhor, o que eu posso fazer mais, Senhor? Vai subir pelas paredes? Eu vou. Porque a dispensação das promessas do Senhor foi aberta, foi autorizada. Licença, dispensação quer dizer licença, privilégio concedido. Está vendo só o que Deus trouxe para você e para nós? Um privilégio concedido. As promessas do Senhor, favor, dispensação significa favor, trabalho. O trabalho em cima das promessas do Senhor começou nesse lugar. E é por isso que todas as coisas vão acontecer. Amém? Tudo que tem que acontecer, que está escrito para essa igreja, de acontecer em 2013, vai acontecer. Porque nós estamos com as bases corretas nesse lugar. Aleluia! Anote aí uma frase que eu anotei. É chegada a plenitude dos tempos. É chegada a plenitude dos tempos. Que coisa linda, né? Eu nem procurei versículo sobre essa frase. Plenitude dos tempos. Acho que eu li no livro que eu estou lendo.
Eu estou lendo tanto livro evangélico ao mesmo tempo que eu já não sei mais de onde eu li o quê, aonde. É chegada a plenitude dos tempos para as promessas. Sabe o que quer dizer plenitude dos tempos? Anote aí: tempo certo. É chegado o tempo certo. O tempo certo de Deus para essa igreja de avivamento está em aberto. A plenitude dos tempos para essa igreja, eu creio que para a igreja de Jesus em toda a face da terra, está em aberto, está valendo, está acontecendo nesses dias. A plenitude dos tempos, o tempo certo para as promessas do Senhor descer sobre nós e a igreja conhecer um novo nível espiritual. Amém? Vamos terminar. Anote mais uma frase: povo que conhece o Deus que exerce poder. Povo que conhece o Deus que exerce poder. Meu irmão, pior coisa é quando a gente diz que tem um Deus e não mostra esse Deus, e não vive nada desse Deus, não tem testemunho pessoal do poder de Deus na sua vida. Pior coisa é isso, é você dizer que é cristão e você não ter nada para mostrar. Ó, o poder de Deus fez isso na minha vida. Mas Deus está levantando um povo que conhece o Deus que exerce poder. Ele exerce misericórdia, Ele exerce salvação, Ele exerce milagres. Anotou? Povo que conhece o Deus que exerce poder, misericórdia, salvação e milagres. Porque é exercitado na fé. Povo que é exercitado na fé, acentuando cada vez mais suas manifestações. Meu Deus do céu. Meu irmão, se a igreja hoje é boa, imagina a igreja com essa pegada do poder de Deus, com esse Deus exercendo poder, com esse Deus exercendo misericórdia, com esse Deus exercendo salvação. Meu irmão, vai vir gente aqui que nós vamos ter que ter fé para construir outra arena. Vai vir gente nesse lugar, porque faz parte do avivamento. Vamos ter que construir outro lugar. Ah, pastor, mas um terreno em Macaé está 1 milhão. Meu irmão, vai ter que comprar um terreno de 1 milhão. Trata de dar o seu salário todo. Não vai dar, mas Deus vai dar jeito. Amém? Povo que conhece o Deus que exerce milagres. Se a igreja está boa hoje, quantos acham que a igreja está boa? Aleluia. Dê um aleluia. Se a igreja está boa hoje, com esse princípio de avivamento, imagina depois que a gente começar a ver uma oração forte nesse lugar, uma palavra revelada mais forte nesse lugar, uma direção de Deus e o Deus que fazendo proeza através de nós. Amém? Imagina, acentuando cada vez mais as suas manifestações, cada vez mais manifestações de Deus. Quantos querem isso? Foi para isso que eu vim para a comunidade, irmão. Foi para isso que eu saí da igreja lá que eu era há 25 anos atrás e vim para a comunidade. Foi porque eu queria manifestação de Deus, eu queria ver o poder de Deus. E hoje eu estou realizando esse sonho. Amém? Estou começando a realizar o sonho. Salmo 37, para terminar, o último ponto. 37, 5 e 6. Vou chamar os músicos aqui logo. Antes dos músicos virem, anote só um ponto aí. Há um povo sedento, Salmo 37, 5 e 6. Há um povo sedento de clamor. Olha só, anotou? Há um povo sedento de clamor. Ele concederá os desejos que Ele mesmo colocou no coração. A um povo sedento de clamor, Ele concederá os desejos que Ele mesmo colocou no coração.
vírgula, porque este povo lhe entregou o caminho. Porque este povo lhe entregou o caminho. Amém? Glória a Deus. Vou ler o versículo, os músicos podem vir. Salmo 37, 4 e 5. Eu falei 5 e 6, mas é 4 e 5, por favor, perdão. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém? Aleluia. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e... Amém, aleluia. Fica de pé, querido. Fica de pé. Vamos ler de novo. Lê para o seu irmão esses 2 versículos aí. Deleita-te no Senhor. Tenha prazer no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meu irmão, sabe o que é deleitar-se no Senhor? É vida de oração. Deleitar-se no Senhor, vida de clamor. Sabe o que é clamor, irmão? É orar de dia, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sabe o que é clamor? Orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Fala para o seu irmão, orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada.